Olá, espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o Fábio Lacerda e essa aqui é a Rede Super de Televisão. Esse é o nosso podcast Pode Crer, onde todos os dias temos pessoas especiais e uma delas é você. E hoje nós estamos entrevistando também uma pessoa muito especial, falando de um tema mais especial ainda, Pastor Fernando Herculano. Seja muito bem-vindo. Pastor Fábio, muito obrigado, é um prazer estar aqui mais uma vez e vamos conversar sobre esse super importante assunto para esclarecer aqueles que nos ouvem e será certamente edificante e importante para as nossas vidas. Sem dúvida nenhuma, nós vamos falar sobre apologética. Apologética. E tem muita gente que é cristã, que já está na igreja há muito tempo e não sabe o que é apologética. Certamente. Né? Eu me arrisco a dizer que a maioria não sabe o que diz respeito essa palavra, o significado dela, e também que ela é uma disciplina muito importante dentro da teologia. O senhor, como teólogo, em uma linguagem de fácil entendimento, o que o senhor explicaria para a gente? Sobre apologética. Sobre apologética. Apologética é uma disciplina dentro da teologia. Sim. E já esse termo e essa prática... Como hermenêutica também, apologética, hermenêutica, Isso, etc. exatamente. Tá. É uma das cadeiras dentro da área de teologia. E não é uma coisa nova. Desde segundo século, terceiro século, já apareceram homens cristãos, teólogos, líderes de igrejas, com essa tarefa de praticar a apologética. Então, o que seria apologética? Apologética, na verdade, essa palavra significa resposta ou defesa. Resposta ou defesa. E, na verdade, é retirado das Escrituras, da palavra de Deus. Lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, verso 15, diz o seguinte, que nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir razão da nossa fé. Ou seja, qualquer pessoa que nos venha a perguntar acerca da nossa fé, nós precisamos estar preparados para responder essas pessoas. Então, não é para nós, na verdade, segundo a Bíblia, não seria isso uma opção, mas uma obrigatoriedade. E isso implica algumas coisas. Em primeiro lugar... E isso não é para o pastor, não, é para todo cristão. É para o cristão. Exatamente, porque essa carta foi escrita por Pedro a todos os cristãos dispersos por causa da perseguição, lá no primeiro século. Então, é para todos os cristãos. Só que, olha bem, qualquer pessoa que nos pedir razão da nossa fé, que nos perguntar sobre a nossa fé, qualquer significa o próprio cristão, o ateu, o espírita, o budista, o católico, o espírita, e assim vai. E nós precisamos ter um preparo para respondermos a essas pessoas. Além da pergunta proceder de qualquer tipo de pessoas, nós precisamos, portanto, antes de saber responder, nós precisamos, então, para praticar a apologética, nós precisamos aprender os princípios e as bases do cristianismo. Se nós não soubermos, nós não teremos condições de responder. Mas ainda citando esse texto, depois a gente fala um pouco sobre isso. Mas antes, o verso seguinte, o 16, diz como é que nós devemos responder a essas pessoas. Diz o texto que nós devemos responder a essas pessoas com paciência e com respeito. Nós não podemos brigar com as pessoas. A apologética não é uma briga, não é uma disputa, mas é tentar responder satisfatoriamente a qualquer pessoa. Se as pessoas vão perguntar sobre as doutrinas cristãs, então parece-nos que o próprio texto da carta de Pedro está dizendo de pessoas de fora do cristianismo a nos fazer perguntas sobre as doutrinas, sobre as bases cristãs. Então, na verdade, a apologética é uma conversa entre o cristão e o não cristão, mostrando para ele qual é a nossa fé, qual é a nossa crença, qual é a fundamentação, o que esperamos, como procedemos, como vivemos. É basicamente isso, é mais uma conversa entre o cristão e o não cristão, do que entre cristãos. Porque, inclusive, entre cristãos, existe uma outra palavra para falar desse debate entre cristãos,
que é a polêmica. Quando nós, cristãos, discutimos sobre uma temática, por exemplo, a volta de Cristo, a doutrina da Trindade, então nós estamos polemizando um assunto entre pessoas que sabem sobre o assunto, mas às vezes têm pontos de vista diferentes. Mas na apologética, nós vamos explicar uma pessoa que não faz parte da nossa fé, ele é de fora. Então é uma conversa de dentro da igreja, do cristão, para fora. Olha, então a gente tem que conhecer os princípios cristãos, mas de certa forma, para responder, por exemplo, a um budista ou a um espírita, nós de certa forma precisamos também conhecer um pouco da visão deles. Porque se vem perguntas de uma visão que nós a desconhecemos totalmente, nós certamente também ficaremos embaraçados. Sim. Então é responder ou defender. E essa palavra apologética é de apologia, que é resposta ou defesa. E esse texto está lá em Pedro 3,15. Quando o texto diz, estejam preparados para responder, a palavra grega ali em Pedro 3,15 é apologia. Apologia. É exatamente isso, é a palavra original que é traduzida para o nosso português como responder. Sim. Achei fantástico, assim, sua explicação, já Sim. deixa muitas coisas claras. Sim. Mas o senhor fala, assim, dos princípios da fé cristã. Isso. Né, do cristianismo. Isso. Quais são os princípios do cristianismo? Quando nós falamos dos princípios cristãos, estamos falando das doutrinas cristãs. Por exemplo, Deus. Como que nós vemos Deus? Claro que tudo isso é baseado nas Escrituras. Sim. Como que nós entendemos a doutrina de Deus? A doutrina do pecado, da salvação, a escatologia, a volta de Cristo, as Escrituras. Quer dizer, são todas estas coisas. Isso aí é que compõe a fundamentação, o fundamento da fé cristã. Ou seja, são nessas coisas que nós apoiamos a nossa fé, porque essas coisas encontram respaldo nas Escrituras, a palavra de Deus. Então, a Bíblia, ela na verdade, tem muitas doutrinas que nós, inclusive, estudamos, e muitas delas vão formar uma disciplina, uma cadeira dentro de um curso, por exemplo, teológico, né? Como, por exemplo, escatologia, a doutrina de Deus, da Trindade, e assim por diante. Então, a apologética, a base da resposta dela, normalmente, é esta. Porque nós queremos mostrar a visão cristã, em que cremos, em que esperamos. Por que nós cremos que Deus é o Criador, por exemplo? Por que nós cremos que Deus é complexo, Ele é triuno? Por quê? Por que cremos que Jesus é o Filho de Deus? Então, outras religiões fora do cristianismo não têm essa mesma crença. Pode ser que em alguma parte da teologia, da nossa visão, haja alguma coisa em comum, mas normalmente, obviamente, não em tudo, porque senão seriam cristãos também, né? Então, nós vamos mostrar baseados nisso e, obviamente, colocando em contraponto a crença de quem perguntou. Por exemplo, alguém que creia na doutrina da reencarnação nos pergunta, o que você acha que acontece depois da morte? A Bíblia nos diz. A Bíblia diz que a morte é meramente uma morte física, é morte do corpo. O eu interior, a pessoa de fato, ela ultrapassa esse limite da morte física. E segundo a Bíblia, as pessoas vão para a eternidade, para dois caminhos, que a Bíblia chama de céu e de inferno. E, por incrível que pareça também, que muitas pessoas ignoram, a crença cristã, tradicional, ortodoxa, bíblica, acredita que essa passagem dessa vida para depois da morte, a saída do corpo físico, como Paulo diz, né, quando a casa deste tabernáculo se desfizer, ou seja, o nosso corpo, nós vamos em consciência. Então essa é a visão cristã, mas não para por aí. O que a visão cristã ainda diz? Da ressurreição do corpo. Quando esse ser que deixou esse corpo corruptível
morreu, e aí nós chamamos esse espaço entre morte e ressurreição de estado intermediário. Intermediário porque está entre a morte e a ressurreição. Então, eu, você e todos voltarão novamente para um corpo. Os salvos, os que esperam a salvação, para um corpo de glória, incorruptível. Então, essa mesma pessoa, aperfeiçoada, desenvolvida, voltará para um corpo que tenha a mesma sua altura, porque o ser interior está crescendo através da salvação, mas o nosso corpo não. O nosso corpo está desfazendo com o passar do tempo. Importa que o nosso interior se renove e o nosso exterior se corrompa. Paulo disse isso. Porque existe um caminho contrário entre a nossa alma, que cresce, que se aperfeiçoa em Cristo, e o nosso corpo, que envelhece, que degrada, que passa por doenças e até por fim morre. Normal, mas isso não é problema. E a Bíblia diz assim, e Deus não é Deus de mortos, porque todos vivem. Abraão está vivo, Davi está vivo, o nosso irmão que morreu, que faleceu hoje, ele também está vivo diante do Senhor. E nós cremos na ressurreição. E eu falei tudo isso aqui para responder uma pessoa que crê, que tem na base da sua crença, a crença da reencarnação. Reencarnação não é o mesmo que ressurreição. O que é reencarnação? Eu morro e volto em outro corpo, e morro de novo e volto em outro corpo, e pago, existe a lei do karma, em que eu vou pagar os males que eu fiz, até eu me aperfeiçoar. Mas a Bíblia não diz isso, a Bíblia diz, está ordenado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Eu não vou reencarnar, eu não serei outra pessoa. Eu tenho uma vida, uma existência aqui material, física, terrena. Depois disso, a morte, estado intermediário, consciente, ressurreição. Olha bem. Então, eu aqui, rapidamente, eu respondi a uma pessoa que me perguntasse a respeito de ressurreição, a diferença entre ressurreição e reencarnação, que é um princípio oriental, por exemplo, o budismo, as religiões orientais, creem muito nisso, e aqui também no nosso país, além de religiões orientais, o espiritismo, o próprio espiritismo kardecista, tem essa visão da reencarnação. É uma diferença entre nós e eles dentro do nosso princípio doutrinário. Inclusive, há uma diferença também entre o católico e eles, né? Sim. Às vezes a gente ouve, eu escuto alguns católicos falarem assim, eu sou católico e espírita. E aí eu fico pensando assim, não, mas não tem como, né, você ser os dois. Catolicismo, né? E espiritismo eles podem até se encontrar em alguma coisa, mas são coisas diferentes. Completamente diferentes. Totalmente diferentes. É verdade. Né? Pastor, agora, uma coisa que me chama a atenção, assim, é que o evangelho se difundiu bastante. Eu tenho 20 anos de convertido. Sim. Na minha época, que eu converti, quando eu acabei de converter, eu me converti no Rio de Janeiro, e morei 3 anos lá e 1 ano convertido lá no Rio. Sim. E eu me lembro, eu trabalhava em teatro. Eu montava palco, eu trabalhava em bilheteria, fazia serviço de limpeza, de tudo. Fazia serviços gerais em teatro, iluminação também. Sim. Andei muito em cima assim, de iluminação para arrumar. Sabe bem disso, né? Conheço bem isso aí. E eu me lembro que eu era muito respeitado, porque eu era crente, sabe? Sim. Um dia eu me lembro que sumiu um dinheiro da bolsa de uma atriz e eu ouvi um dos responsáveis pelo teatro, que era o maioral lá, falando assim, olha, pode ser todo mundo, menos o Fábio, porque ele é crente. Olha, que bom, hein? Sabe? Testemunho. Testemunho. Hoje em dia a gente não vê isso tanto mais. Sim. Né? Parece que veio uma modernidade para dentro da igreja. E essa modernidade, ela trouxe, parece que uma coisa assim do nada a ver. Isso aqui não tem nada a ver, isso aqui não tem problema. Né? Aí parte do namoro, parte dos negócios ilícitos. Né? Eu já veio para mim pessoas pedindo oração assim, pastor, eu trabalho no... E não condenando quem trabalha, porque eu acho que todo mundo que põe o pão e leite na mesa merece respeito. Mas, enfim, dentro da ignorância dessa pessoa, não uma ignorância pejorativa, mas uma ignorância de conhecimento. Sim. Ela veio me pedir uma oração pelo seguinte, ele falou assim, eu trabalho no Paraguai, indo buscar coisas e vendendo em Belo Horizonte.
E quando a polícia para a gente, eles multam e tem que pagar imposto Sim. e pegam tudo. E eu tô indo agora fazer uma viagem, buscar muita mercadoria. Eu queria que você fizesse uma oração para a polícia não parar a gente. Né? E uma pessoa da igreja, de dentro da igreja. Então, olha a que ponto chegamos, né? Eu fiquei até com pena dele, porque ele estava com 2 filhinhas assim. Falei, olha, esse cara tá fazendo isso para comprar pão, para comprar leite e tal. Obviamente que eu não fiz essa oração. Sim. Né? Fiz oração para a polícia parar o ônibus e A prática é investigar, legal, né? investigar tudo que tivesse lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, você fica com pena e fica vendo também o tanto de coisas que entraram dentro da igreja e o tanto de coisas que a igreja não ensinou. Sim. Né? Ou não está ensinando, Certamente. porque tem coisas que funcionam mais, esse tipo de assunto funciona mais do que o outro, no outro está diminuindo gente na igreja, esse aqui a igreja tá bombando. Então, nessa pós-modernidade, eu não sei se a gente já pode chamar já de pós-modernidade, né? Quais são os maiores desafios para a gente defender essa questão da apologética, da apologia? Sim. O que é o desafio nisso aí? Você colocou muito bem, claramente, essa questão. Olha bem, eu tinha falado e reafirmo que a apologética é um trabalho para fora, mas por incrível que pareça, a prática de defesa da doutrina cristã, hoje, ela se faz necessário dentro das nossas igrejas. Historicamente, eu citei aqui 2º século, 3º século, isso é há quase 2000 anos atrás. A apologética era uma resposta, porque a igreja vivia em perseguição, então eles tinham que explicar a fé cristã para as pessoas que o perseguiam, para entender o que eles faziam. Porque os cristãos eram acusados, inclusive, de fazerem coisas erradas. Mas não faziam coisas erradas. Depois eu vou falar algumas dessas coisas. Sim. Então, hoje, você usou, inclusive, essa terminologia, a pós-modernidade, a questão da igreja hoje. A igreja hoje, ela passa por uma crise, que eu poderia dizer que é uma crise de identidade. E quando que ela surgiu? Ela não surgiu hoje, nem há 10 anos atrás. É há mais tempo atrás ela vem surgindo. E qual é o problema? O que tem gerado essa crise, de modo que os cristãos, eles não conhecem a própria fé, e se não conhecem bem a própria fé, vão agir errado, certamente. É porque descobriram, em algum momento, que uma pregação barata, ela dá mais resultado. Começaram a pensar em resultado, naquilo que dá certo, e não naquilo que é certo. São coisas diferentes. Aquilo que dá certo, eu posso praticar até ilegalidades para alcançar o meu objetivo. Sim. É antiético, é errado, é pecado. Mas pode dar certo para o meu anseio. Quantas pessoas querem ficar ricos e o caminho que ele toma é de roubar, é de fraudar? Ele consegue ficar rico? Muitos conseguem, por um caminho errado. Então, é coisa que dá certo. Então, às vezes, a igreja busca coisa que dá certo. Às vezes, o pregador ou o pastor, ele quer atrair as pessoas. Então, o pastor, os líderes, são pessoas que sabem usar a palavra, têm o dom da palavra. Então, eles sabem o que vai chamar a atenção. E aí eles vão entrar por um caminho mais obscuro. E olha, isso que eu estou falando não é nada novo, não sou eu que estou criando isso, falando isso pela primeira vez. Spurgeon, que viveu há quase 200 anos atrás, ele já falava disso. Ele já falava disso. Então, as pessoas, de certa forma, eu não quero generalizar e dizer que todo mundo é assim, claro, de modo algum. Há tantas pessoas fiéis, verdadeiras, que têm um conhecimento sadio e prega, e ensina essas coisas. Mas muitas pessoas têm andado por esse caminho que aparentemente dá certo. Mas ele não é certo, ele é ilegal. É um falso evangelho. As pessoas estão ensinando as facilidades, inclusive estão ensinando as pessoas, às vezes a igreja virou um lugar para se ensinar a pessoa a ganhar dinheiro, por exemplo, dentre outras coisas. Prega um evangelho totalmente terreno, humano e até carnal. E esquecem das coisas do alto. Então as pessoas estão desconhecendo. E desconhecendo o verdadeiro evangelho, a pregação é ela que define tudo. Olha bem, as músicas, a vida cristã, o comportamento cristão, tudo
Depende da pregação. Porque é a pregação que ordena todo o nosso povo cristão, em todo lugar. Se todo o povo cristão tiverem pregações, vamos dizer assim, embasadas nas Escrituras, sérias, comprometidas, abençoadas, o nível de todo mundo vai subir, porque está aprendendo a coisa boa. Jesus falou que o conhecimento liberta, o conhecimento transforma. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Agora, se o conhecimento é raso, e muitas vezes não é só raso, é enganoso, isso é pior, aí já é uma coisa má. Um conhecimento raso é uma pessoa que não teve boa oportunidade de aprender e às vezes ele não vai conseguir aprofundar, mas ele é honesto, ele não vai ensinar coisa errada. Mas há muitas pessoas maldosas. Então, o nível espiritual, o nível em todas as áreas vai cair. Por isso que você falou do seu testemunho e hoje muitas pessoas dizem não acreditar numa pessoa pelo fato dela ser evangélica. Por quê? Ué, isso é um sinal para nós. É um sinal. Mas nós só iremos vencer se nós conseguirmos elevar tanto o nosso conhecimento e, consequentemente, a nossa prática, a nossa vida cristã. Vivemos um tempo de igreja muito casada com a sociedade. Muito casada. Então, há uma mistura, o que chamamos de infiltração. A pessoa não é convertida, mas ela gosta da igreja, então ela está na igreja. Quer dizer, não é mal isso, nada. Mas a igreja se mistura também com o mundo. Nos períodos de perseguição, normalmente, a igreja é depurada. Porque uma pessoa que não é cristã, no estado de perseguição, ela nunca vai falar que ela é cristã. Claro. Porque isso vai lhe trazer prejuízo. Só o verdadeiro cristão vai confessar a sua fé. Então, num estado de perseguição e até de, vamos dizer assim, de dificuldade, de hostilidade com a sociedade em que a igreja está, isso depura a igreja. Depura a igreja. Então, nós certamente vivemos uma crise, não sou eu quem falo isso. Muitas pessoas falam isso e já há muitos anos. Então, às vezes, nós não vamos ter uma condição satisfatória nem de responder para aquela pessoa que tem uma outra religião, com respeito, com humildade, porque a gente não consegue resolver essas questões, às vezes, entre nós mesmos. Sim. Então, isso é uma realidade que nós podemos constatar no dia a dia. O cristão deveria ser respeitado, mas não só respeitado porque ele é cristão, mas pelo modo que ele vive. Sim. Pelas coisas que ele fala e pelas coisas que ele vive, pela sua honestidade, pela sua humildade, pelo seu amor, pelo seu respeito. Olha bem, isso tudo é cristão. A vida cristã tem que ser marcada por todas essas virtudes. Ele tem que ser a pessoa humilde, ele tem que ser a pessoa amável e amorosa, ele tem que ser uma pessoa respeitadora, ele tem que ser uma pessoa honesta, ele tem que ser uma pessoa boa, de bom coração. Olha bem que coisa maravilhosa, mas isso vai acontecer se ele conhecer o que ele tem que ser. Ele tem que conhecer a fundamentação, as doutrinas cristãs. Tem um versículo que diz assim, que se a nossa justiça não exceder... Né? A palavra fala assim, não exceder, não for maior. Exatamente. Né? Precisamos ter esse rigor, portanto. Não é isso? Exatamente. Nós não podemos nos misturar e sermos como qualquer pessoa que anda nas práticas do mundo, mundanas, nas práticas erradas. Nós não podemos ser isso. Deve haver uma diferença, uma distinção em toda aquela pessoa que professa o nome de Cristo. Exatamente. Não é? Exatamente. Pastor, olha, vou fazer uma pergunta para o senhor aqui. Sim. Que a Bíblia fala assim, que no final dos tempos iria acontecer a apostasia da fé. Sim. Né? E eu quero saber do senhor se isso já está acontecendo, se nós já estamos chegando nesse tempo ou ainda não, mas eu quero te pedir um minuto para a gente ir para um pequeno intervalo comercial e a gente volta agora com essa resposta. Ok. Não sai daí, a gente volta agora e daqui a pouco tem muito mais aqui na Rede Super de Televisão. Estamos de volta com o nosso podcast Pode Crer pela Rede Super de Televisão e recebendo hoje aqui o pastor Fernando Herculano, teólogo, que está falando sobre apologética aqui, dando uma aula para a gente aqui. E que aula! Pastor, obrigado pela sua presença mais uma vez, viu? Prazer. Prazer é todo nosso.
Olha, antes dos comerciais, eu fiz uma pergunta para o senhor, porque a Bíblia nos fala assim que nos últimos tempos aconteceria a apostasia da fé. As pessoas iriam se esfriar na fé. O senhor acha que esse momento ele já é chegado ou ainda não? Ou ainda isso não está acontecendo? Sim. Creio eu que isso já está acontecendo há um bom tempo, mas obviamente que isso vai ainda intensificar muito mais. Paulo escreveu isso a Timóteo, que nos últimos dias muitos apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Olha bem, ele fala de uma apostasia. Apostasia é um afastamento das pessoas da igreja, da fé. Ele fala que é por obedecerem a espíritos enganadores, eu já havia falado um pouquinho sobre isso. Sim. E doutrinas de demônios. Agora, olha bem, vamos pensar nisso seriamente. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Onde? Na igreja. Não está falando de fora da igreja, porque a apostasia é o movimento da igreja para fora. Não é fora, não é no mundo. Ela acontece na igreja. Então, por que as pessoas vão apostatar? Por causa do ensino. Ou, na verdade, entre aspas, é por causa da falta do ensino e da presença do ensino totalmente desconectado, descomprometido, errôneo, por aí. Então, é isso que faz. Hoje, nós ouvimos já pessoas, e muitas pessoas dizendo que não querem saber de igreja, são os desigrejados. E uma boa parte, eles alegam, não sei até onde eles têm razão, né? A gente não pode acreditar em tudo, mas muitos alegam péssima experiência na igreja ou falsos ensinamentos na igreja. Eu posso dizer que alguns têm razão, nem todos, obviamente, têm razão, mas alguns poderão ter razão. Mas é um movimento que nós já podemos constatar. Pessoas que dizem que não querem mais saber de igreja. Alguns dizem ser cristãos em casa. Então, esses, pelo menos, não se dizem apostatados. Além dos que se dizem apostatados, que não são mais cristãos, que estão buscando outras religiões ou não são mais nada. Então, já é algo que está acontecendo nesse sentido, sim. E o responsável é o ensino. É o ensino que vai mudar. Quando eu falo ensino, eu estou falando ensino de um modo geral, o ensino cristão. É a pregação lá no púlpito da igreja, das escolas, sejam escolas dominicais ou qualquer outro tipo de escola, e até os seminários, as reuniões em casas, né? E em todos os lugares onde houver um grupo de cristãos, ouvindo alguém que esteja ensinando, ou através da pregação, ou através de um estudo. Lembrando que pregação é ensino também. Sempre. Pregação é ensino. O estudo bíblico é ensino. Tudo é ensino. A pregação, ela nunca pode deixar de ser um ensino também. Pregação não é para levantar as emoções da pessoa. É ensino. Pregação bíblica sempre foi em todas as épocas, menos nas épocas de crise. Mas nas épocas normais sempre foi ensino a pregação. Só cortando o senhor um pouquinho, porque assim, a gente que prega, que é pastor, temos a impressão de que quando você vai ensinar no culto alguma coisa, fica muito frio. Parece. Né? Parece que as pessoas não dão glória a Deus, não dão amém. E aí você sente como assim, fala, gente, será que eu estou pregando mal, pregando errado hoje? Mas eu acredito muito nisso que o senhor está falando, assim, que é necessário isso, é necessário o ensinamento. A pregação é o principal serviço cristão de um obreiro, de um pastor. É o principal, a pregação. Porque é o serviço principal dele para a igreja, de instrução nas Escrituras. Então, é super importante. Muitas pessoas pensam que a pregação é simplesmente aquele momento em que a pessoa vai fazer um discurso empolgante. Não, gente, isso aí todo mundo faz. O técnico do time de futebol faz, todo mundo faz, a pessoa que está na TV fazendo outro tipo de programa e assim por diante. Não, é instrução cristã, baseada na Bíblia, na palavra de Deus. Tem que ser assim sempre. Agora, se as pessoas gostam ou não, aí isso vem do costume das pessoas. Então, porque as pessoas, é verdade essa sua constatação, às vezes parece que as pessoas não estão gostando,
E aí, então, o pregador, sabendo disso, então ele muda a si, ao invés de mudar o seu auditório ou a sua congregação. Então, nós precisamos de pensar nisso. É exatamente a pregação é que vai gerar ou não a apostasia. Está gerando apostasia. Agora, isso certamente, nós vivemos o final dos tempos, que se intensifica até a vinda do Senhor. E ela se intensifica, essa apostasia, esse abandono, mostrando a crise. Então, uma coisa aqui muito importante, pastor Fábio. Então, o final dos tempos, o que a Bíblia diz, é que haverá apostasia. E não... Eu falo isso, muitas pessoas não acreditam nisso. E fico até triste às vezes. E não um avivamento. Final dos tempos, a Bíblia não diz a respeito de um avivamento, mas da apostasia. É só a gente ler o Apocalipse. Sim. O Apocalipse vai mostrar sobre isso, a decadência da fé. Sim. Até porque a gente sabe que o mundo só vai piorar. É, né? Verdade. Quem vai melhorar é individualmente um ser humano pode melhorar. Agora, o mundo do contexto, a gente vê que existem coisas que estão acontecendo que é um caminho sem volta. Isso. Né? E sempre haverá um remanescente. Mesmo nos momentos mais difíceis, vai haver sempre um grupo fiel. A igreja nunca deixa de existir para valer. Dúvida. Sem dúvida, eu creio nisso. Isso. Eu creio nisso e creio também, assim, que dentro disso que o senhor está falando, eu, como tenho alguns amigos da época do Rio de Janeiro que são atores, eu falo isso com amigos meus pastores, eu falo, olha, eu tenho amigos que se a gente treinar eles, pegá-los sem eles serem evangélicos e treinar ele como pastor, ele fica famoso. Fica, é claro. Ele fica famoso porque ele vai fazer as pessoas chorarem. Isso. Ele Tem vai habilidade, fazer né? habilidade. Ele vai fazer todo mundo pular dentro da igreja, a pessoa sentir emoção. Ele sabe fazer isso aí. Só que isso aí é uma coisa que eu estou dando só como um exemplo. Sim. Só que quando isso acontece com um pastor mesmo, que deveria cuidar daquelas ovelhas, e ele sempre busca esse culto, e aquelas pessoas vão no culto e começam a receber, o êxtase dela fica muito alto, muito elevado. Depois, quando ela chega para casa, fica a semana toda sem ir na igreja e vai ler a Bíblia, aquele negócio vai lá embaixo. Sabe? Daí ela começa a ter uma depressão. Isso. Né? Porque ela não teve aquilo de novo. Ou se ela for em outro culto que não se repetir, talvez, lógico, ter uma comemoração que tem de 2 em 2 anos, que acontece uma festa na igreja, que traz um pastor de fora, que acontece ali vamos botar assim, as pessoas gostam de chamar um avivamento interno ali dentro da igreja naquele dia, é uma coisa acho que até saudável de acontecer. Agora, quando todo culto é buscado aquilo ali, é provocado aquilo ali, eu fico achando uma coisa perigosa. Isso. É receber e esvaziar, né? Receber e esvaziar. Mas sabe por que isso acontece? Os cultos evangélicos, em muitos casos, eles são muito emotivos. Até aí não tem problema ser emotivo, porque nós, seres humanos, temos emoções. Sim. Mas, às vezes, é só emotivos. Não pode ser só emoção. Lembrando que adoração a Deus e todo o serviço que se presta num templo, num culto, é espiritual. Então, a primazia é o espiritual e não as emoções. Infelizmente, a maioria vive realmente disso, enchendo a sua vida emocionalmente. E, por exemplo, na segunda-feira volta ao trabalho e já entra para a vida dura no dia a dia, vai baixando isso. Porque a vida real é outra coisa, ela é mais difícil, é luta. Mas por isso que o cristão tem que ser cristão para valer, para aguentar essa vida dura do dia a dia. Se a pessoa confiar só no emocional, ela não vai aguentar. Por isso que tem muita gente emocionalmente enferma, muitas, com todo tipo de enfermidades emocionais que existem. Nós vivemos a época em que mais acontece esses tipos de enfermidade. É porque a gente vive num mundo um pouco mais difícil realmente, um mundo mais problemático, e é mais problemático. A gente que já viveu um pouco, a gente já tem essa percepção que hoje as coisas estão bem diferentes, mais difíceis realmente, né? Então, é por isso que o conteúdo ele tem que ser firme. As pessoas têm que aprender, conhecer. Conhecimento nós não perdemos, sabia disso? Conhecimento não se perde. Emoções sim, porque emoções depende do meio. Eu estou na igreja, os irmãos tudo gostam de mim.
me abraça, me chama de irmão, me abençoa. O pastor gosta de mim, fala lá maravilhosamente, os irmãos chegam e cantam lá maravilhosamente. Como é que eu saio desse lugar? Eu saio para cima, eu saio muito alegre. Mas o que eu aprendi? Essa emoção, quando eu chego em casa, ela pode ir embora. Porque emoção é suscetível. É assim, é passageira, realmente. Nós estamos num lugar alegre, estamos alegres. Você vai para um velório, você está triste. Assim, ó, mudou rapidinho. E é assim que é a nossa vida. Agora, quando nós conhecemos, quando nós aprendemos, ninguém pode roubar isso. Nem o diabo. Ninguém pode tirar de nós. Nós podemos ser presos, nós podemos ser maltratados, nós podemos ficar ricos ou pobres, não importa. O meu conhecimento é o mesmo. Por isso que a Bíblia diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E no Antigo Testamento diz o Senhor, o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então nós temos que aprender. Eu acredito, assim como a gente todos os dias alimenta, né? Nós almoçamos e assim por diante, e nós precisamos disso, né? É energia para nós. Nós deveríamos ter aquele objetivo de aprender todos os dias. Numa leitura de um capítulo aprender, não ler só. Ler é uma coisa, aprender é outra. Nós precisamos desse aprendizado, porque é isso que nos sustenta. Nós não falamos da apostasia? O que é apostasia? As pessoas aprendem doutrinas de espíritos enganadores e de demônios, aprendem coisa errada, aprendem mentira. O que é uma mentira? Mentira é uma coisa que não é real, não é verdadeira. Você fica no engano, nas trevas. Então é ruim, então vai dar mal no final. Mas quando aprendemos coisas de Deus, isso não é nem para a vida inteira, isso é para a eternidade. Conhecimento de Deus é para a eternidade, porque na eternidade a gente continua conhecendo. Na vida eterna nós continuamos. Então, quando você aprende aqui, você está aprendendo coisas que são pertencentes à eternidade. Por isso que o maior valor de uma pessoa, o máximo que alguém pode atingir, é o aprendizado. E não é só saber para ficar um sabichão, não é isso não. É aprender para viver, é aprender para ser humilde, é aprender para ser salvo, é aprender para ser liberto, é aprender para ser melhor, é aprender para servir mais. Se uma pessoa aprende e para de servir, é porque ela não aprendeu como convém. Muitas pessoas aprendem como não convém. É porque a fonte foi errada. A doutrina não é boa. Então nós precisamos aprender. Isso ninguém nos toca. Paulo, ele disse o seguinte: eu estou preso por defender o Evangelho, por ensinar o Evangelho. Ele estava preso, encarcerado, lá em Filipenses. E quando ele fala estou preso por defender, ele fala, o termo que ele usou é apologia. É o mesmo termo. Sim. Ele estava preso por isso, por comunicar a verdade, por defender a fé cristã. Então, o aprendizado é o nosso caminho. E nunca é tarde, tá? A pessoa, eu, como professor de seminário, eu já dei aula para pessoas com 80 anos de idade no seminário. É uma coisa maravilhosa isso. Não tem idade para aprender. A pessoa é analfabeta, ela deve aprender. A pessoa tem uma boa formação, ela deve aprender. Ela já sabe muito, ela deve aprender. Porque eu todos os dias eu me importo e me interesso em aprender. E sei que, na verdade, se for ver o que eu sei e o que eu tenho que aprender, é infinitamente maior que eu ainda não aprendi, certamente. Fantástico, pastor, fantástico. Eu acho que é exatamente isso que está faltando, né, dentro das igrejas. Não só o pastor ensinar, que tem muitos bons pastores Sim, ensinando, certo. Mas um interesse das ovelhas Sim. Né, em aprender, em saber que nem sempre é um culto, igual eu disse aqui, avivado, Isso. um culto para cima, que tem dia que ela vai sentar, ela vai aprender uma coisa ali que pode mudar a vida dela. Exato. Às vezes elas ficam procurando em internet, em podcast, uma maneira de mudar a vida, mas às vezes na Bíblia Sagrada existe um versículo ali que pode mudar a história da vida dela, da família dela. Exato, né, exatamente. A Bíblia nos traz uma carga poderosa, grandiosa. E qualquer pessoa temendo a Deus, em fé, ele está diante de uma coisa profunda, grandiosa e maravilhosa. Inclusive, existem muitos mistérios para ela, que não conhece tudo. Existem muitos mistérios para mim, que eu não conheço tudo e ninguém conhece tudo. Então, existem mistérios. Nós devemos
crescer nisso. Isso é a vida cristã. Quando a gente vive assim, pastor Fábio, a vida ela não se torna monótona. A vida se torna monótona quando eu acho que eu já cheguei ao final. Entende? Eu já sou o que sou, eu já sei o que sei, e isso me basta, eu não preciso de mais. A vida ela perde a graça. A gente para. A nossa vida é avançar, é caminhar mais. Paulo fala isso, esquecendo as coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu caminho, eu não paro de caminhar. Eu continuo. Então nós precisamos. O cristão ele precisa ler a Bíblia, ele precisa estar na igreja, aprendendo na igreja, participando das suas reuniões, ouvindo e dando valor à pregação e levando a pregação para a prática. Lembra? A prática piedosa, a vida piedosa. Ou seja, o ensinamento espiritual eu trago para a minha vida. O pastor pregou ontem que nós devemos ser humildes. Temos que aceitar as pessoas, temos que abençoar as pessoas, temos que ensinar as pessoas. No dia seguinte, a gente tem que levantar, vamos fazer isso, vamos praticar o que eu aprendi. A vida tem que ser assim, é isso que move. E aí nós vamos aprender. E Deus, quando Ele vê essa nossa atitude, é óbvio que Ele nos abençoa muito e nos dá mais condições, porque isso agrada ao coração de Deus. E nós vamos contribuir com a igreja, e vamos contribuir, inclusive, com toda a sociedade, vivendo bem e ensinando bem, passando adiante a nossa experiência de salvação, da nossa vida espiritual, né? Então, é como Paulo falou uma vez para Timóteo, né? Cuida de você e da doutrina. Principalmente os líderes têm que fazer muito isso, cuidar de você, da vida e da doutrina. Aprender a doutrina, viver a doutrina, mas cuidar da vida. Como que a gente tem falado, como a gente tem olhado, como a gente tem pensado, como a gente tem agido. Tudo isso para nós nós temos que buscar essa vida piedosa. É dessa maneira. Sim. E quando o senhor está falando doutrina, o senhor não está falando daquela doutrina da igreja, de tal igreja não pode jogar bola, outra não pode usar short. Você está falando da doutrina de Cristo. Bíblica. A doutrina bíblica. Isso, ensinamento bíblico. Porque... Com todo respeito às igrejas que têm as suas doutrinas, claro, mas nós estamos falando, o senhor está falando aqui da doutrina bíblica. Bíblica. Isso são costumes. Sim. Né? São coisas que os homens acham que deve ser de determinada maneira. E cada um pensa de um jeito. Mas nós estamos falando da Bíblia. Quando, por exemplo, a Bíblia diz que algo é pecado, por exemplo. Mentir é pecado sempre. Não existe uma ocasião que não vai ser. Então, meia mentira, né? Não, meia mentira é mentira inteira. Ou meia verdade é mentira inteira, não é isso? Então, Abraão deu uma meia mentira, arrumou uma confusão, né? Ele falou um pouco de verdade e um tanto de mentira. Falando que a mulher não era sua irmã, mas era... Isso, era meia-irmã, né? Era meia-irmã, na verdade, né? Mas era esposa. Ele omitiu, né? Ele omitiu. Então, nós precisamos levar isso com muito cuidado. Isso é aprendizado. E muitas vezes para nós, você falou aí de 20 anos atrás, então você já tem uma vivência espiritual, cristã. Mas às vezes nós temos que ser igual novos convertidos. Sim, que aprende coisas a cada dia. Para o novo convertido, tudo é novo. Para nós, tudo não é novo, mas muita coisa é nova. E a gente tem que aprender isso. Ler as pessoas que, historicamente, de todas as épocas, porque a igreja não é só da nossa época, não. A igreja é desde Cristo. Então, quantos homens? Eu citei aqui apologistas de quase 2000 anos atrás, que viveram pouco depois dos apóstolos. Nós podemos ler os seus livros, pessoas de 100 anos atrás, de 200 anos atrás, e de algumas pessoas da nossa época também. Há pessoas muito boas, que eu, por exemplo, leio também do passado e do presente. Pessoas com quem a gente pode aprender muitas coisas. Sim. E nós temos que fazer isso, a bem da nossa vida cristã. E Deus espera isso de nós. Sim, sem dúvida. Não há dúvida. Pastor, quando o senhor fala da questão apologética, né, que é defender e ensinar também as coisas, dar respostas sobre a Bíblia, quero só comentar com o senhor rapidamente, nós temos pouco tempo aqui, mas eu queria que a gente tivesse muito mais. Mas quando a gente vai falar com uma pessoa sobre uma resposta, por exemplo, que ela vem nos perguntar, a gente precisa muito do Espírito Santo de Deus também, né? Claro. Porque nós não temos respostas prontas. Algumas sim, claro, né? Igual sobre a fé cristã, por exemplo. Você tem coisas que você já sabe o que é que você vai responder sobre morte. Agora tem coisas que não. E eu me lembro que quando eu participava de um grupo de evangelismo que chamava Companhia ID, a gente rodava
Minas Gerais toda, evangelizando nos finais de semana, uma pessoa parou uma menina que estava no nosso grupo na rua e falou assim, fala para mim aí Romanos 15:18. Aí ela falou assim, olha, de cabeça assim, eu não sei. Foi, então você não é crente. Não tem nada, que isso, de modo algum. E ela parou assim, ela ficou pensando, ela falou assim, fala para mim aí a quarta estrofe do hino nacional. E foi a quarta estrofe nacional, ouvir do Ipiranga. Não, assim não. Eu quero que você fale qual que é a quarta estrofe do hino nacional. Ele falou, não, assim eu não sei falar. Levou pro mesmo nível. Levou pro mesmo nível. Então você não é brasileiro, ué. Aí eles ficaram... Mas foi uma boa resposta. Eles ficaram iguais, né? Então, às vezes, a gente precisa muito do Espírito Santo também, porque uma resposta, às vezes, que serve para a mesma pergunta, não serve para outro, né, pastor? Isso, exatamente. Uma resposta como essa é uma questão de exercício mental, de memória. É claro, nós não temos a Bíblia totalmente memorizada, com os textos. Não, e não é isso que é conhecer a Bíblia. A gente, para te falar a verdade, isso nem é o mais importante, porque nós temos a Bíblia. Sim. É só abrir a Bíblia. Exatamente. Ponto final. Talvez ela até estaria com a Bíblia, é só abrir a Bíblia. Não precisa de... mas ele queria que falasse sem abrir. Mas isso é mais uma... É quase que uma tentação do que... Exatamente. Né? Mas a gente realmente precisa de ter o conhecimento das doutrinas. Um conhecimento satisfatório. A pessoa não precisa de ser um grande mestre. Um conhecimento satisfatório. Então, aqui, já que está finalizando... Nós precisamos saber algumas coisas para responder, porque a Bíblia diz que nós devemos responder a qualquer um. Então, por exemplo, por que Jesus é o Salvador? Deus é o Criador? Por que Deus é Criador? Como que Ele criou? Como que acontece a salvação? Então, nós precisamos, olha bem, nós precisamos buscar resposta para responder a qualquer pergunta. E olha bem que coisa maravilhosa. Quando eu busco resposta para responder outras pessoas, quem que aprende primeiro? Gente. Eu. Então, é o exercício de aprender. O exercício de querer responder é o exercício de aprender. É uma motivação para aprender. Então, a apologética faz isso. Ela antecipa alguma pergunta que alguém pode nos fazer. Então, eu já me preparo para ela antes. Você, às vezes, vai dar um estudo, vai ler com a pessoa a Bíblia, e ali você sabe que tem uns pontos difíceis. E a pessoa vai perguntar nesses pontos difíceis. Antecipa. Pesquisa sobre isso antes. Né? E certamente será muito satisfatório e útil para a pessoa. Né? Fantástico. Pastor Fernando Herculano, teólogo, quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi enriquecedora. Eu aprendi demais, me senti motivado a aprender mais ainda sobre Cristo, sobre as coisas do Senhor, porque é maravilhoso aprender sobre Jesus, você ter uma resposta quando alguém te perguntar, uma resposta igual você disse várias vezes, satisfatória, né, para a pessoa. Então, quero só te agradecer mesmo, que Deus possa te abençoar, te prosperar cada vez mais. Viu, pastor? Muito obrigado pelo convite de estar aqui, que sempre é um prazer. E é isso, conheçamos e prossigamos em conhecer. Exatamente. E que Deus nos abençoe a todos que nos ouvem, né? Exatamente, exatamente. E você que esteve ligado aqui na Rede Super de Televisão e teve essa aula maravilhosa aqui com o pastor Fernando Herculano, quero agradecer a sua audiência e te desejar paz e prosperidade em nome de Jesus. Amém.